Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua e a palavra que Deus nos enviou para 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Queridos irmãos, o versículo de hoje para a nossa reflexão está no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 3. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso Café com Jesus. Às 19h07 temos o encontro de jovens. Domingo, às 20h07 temos o encontro da família. Segunda-feira, às 20h07 temos o encontro de ensino. Quarta-feira, às 20h07 temos o encontro de oração. Sexta-feira, às 20h07 temos o encontro de evangelismo e missões. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage e no Telegram Comunidade Jesus na Rua. Ajude-nos a manter as escolas bíblicas para a vida Rehobote com valor simbólico de R$ 35. Adote uma rádio Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, vinda direto do trono de Deus, está no livro de Marcos, capítulo 7, versículos do 4 ao 8, com o título Jesus e a tradição judaica. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de alento aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém! Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua e estamos ao vivo, junto com você, no Café com Jesus. E trazendo para você essa oportunidade de você estar junto, de você ser um conosco nesta pegada de fé, de esperança, de amor, de carinho, de afeto. Estivemos esta semana pregando em vários lugares e trazendo uma palavra de alento aos corações. E lá nas pregações, Márcia, eu parei um pouquinho e fiquei esperando um pouquinho ali, começar a palavra e tal. Aí uma pessoa, né, pegou o microfone e apresentou e tal, e eu fiquei na expectativa de ouvir a tua voz. Interessante, né? Eu costumo. Aí você não veio. Eu disse, me abandonou. Falei no microfone alto. Aí eu disse, gente, é porque aí eu fui contar a história. Porque no Jesus na Rua tem uma evangelista que me ajuda. Ela faz a leitura da Bíblia. E ela, toda vida, ela faz a abertura dos encontros do Jesus na Rua. E aqui eu queria que você fizesse a abertura mesmo. Aí ele foi fazer a abertura da forma, né? Da forma que a igreja faz e tranquilo. Mas eu senti a falta, Márcio. Eu fiquei naquela vibe doida ali, esperando. E depois aí eu me liguei que eu não estava com o fone de ouvido, ou seja, né? Porque, gente, a Márcia está no Rio de Janeiro. E então quando eu converso com ela aqui, eu estou em Araguaína, Tocantins, ela está no Rio de Janeiro. E assim, eu acho fabuloso isso que Deus nos permite, nos dá a oportunidade de sermos Jesus na Rua. E a Márcia, ela é Jesus na Rua.
depois que a Márcia começou a, a fazer, né, essa abertura do Jesus na Rua, nós temos mais de 40 pregações, Márcia, a gente trabalhando junto, Ah, sabe? Eu fiquei, sim, e isso para mim é muito bom, porque Paulo fala que, olha só, ele diz assim: falar as mesmas coisas para vocês é motivo de segurança. E nesse Café com Jesus, meus queridos, eu quero agora, Pai, que o Senhor cresça, Senhor, e que eu diminua, Pai. Que o Senhor resplandeça, Senhor, cada vez mais e que a tua palavra saia, a tua palavra cresça, a tua palavra mude a vida das pessoas ao redor do mundo. A tua palavra, Senhor, que é inerrante, eficaz, mais cortante que a espada de dois gumes e é apta para separar juntas e medulas. Márcia, por favor. a palavra de hoje está no livro de Marcos, capítulo 7, versículos do 4 ao 8. E o título é Jesus e a tradição judaica. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam, para observar como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Amém? Amém. Agora faça a leitura nas vírgulas. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. Amém? Amém. Meus queridos, esta palavra, ela está em Marcos, capítulo 7, e é Jesus Cristo falando. Essa é a fala de Jesus. E nós vamos entender no decorrer da palavra que estas pessoas, a aplicação prática deste comecinho é muito simples. Pessoas estão criando rituais. Tem um ritual, né? E então nós encontramos pessoas com rituais para almoçar, para tomar café da manhã, para tomar o lanche da tarde, para lanchar 9 horas da manhã, para jantar. Tudo é um ritual. Essas pessoas são metódicas e fazem as coisas da forma como a legalidade manda. Mas nós vamos perceber que Jesus Cristo, meus queridos, ele não faz dessa forma. Ele não se deixa enredar por essa forma de fazer as coisas, engessada, sem que a gente possa inovar, sem que a gente possa trazer uma oportunidade nova. Então, meus queridos, eu fico maravilhado com Jesus Cristo quando ele diz que ele vai apontar aqui aquilo que os fariseus e hipócritas fazem. Amém? Amém. Glória a Deus. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Amém? Amém. Olha só,
Eles receberam essa tradição. Vamos entender essa tradição judaica da sinagoga. Essa época que Jesus Cristo está aqui, meus queridos, ele está a tradição judaica da sinagoga já tem aproximadamente 230 e poucos anos, né? Porque quando Jesus Cristo nasceu tinha 200 e alguns anos, 2, 3. E Jesus Cristo aqui já tem 31 anos de idade. Então ali é 233, 34, 35 anos de tradição esse povo fazendo isso. Então, dentro dessa oportunidade, nós compreendemos que Jesus Cristo traz a existência na vida daquelas pessoas. Lembrando que Jesus Cristo, ele conseguiu, né, quando ele respondeu ou recitou a Torá, ele ganhou notoriedade e autoridade para vir na sinagoga. Agora, isso Jesus Cristo conquistou, meus queridos, aos 12 anos de idade. Ele conquistou a oportunidade de frequentar a sinagoga. E como ele já tem, veja bem, com 12 anos de idade, ele recitou a Torá na sinagoga. E ele já está com aproximadamente 31. Então, nós temos ali 20 anos que Jesus Cristo frequentava a sinagoga. Aliás, 19 anos aproximadamente que Jesus Cristo frequentava a sinagoga. Porque, na realidade, Jesus Cristo ele era do templo. Aí nós temos adoração no templo e na sinagoga. O templo, Jesus Cristo tem já, né, desde pequenininho, então ele já deve ter ali 25 anos, 28 anos. E então este homem, meus queridos, Jesus Cristo, ele vai falar com os fariseus de uma forma totalmente inusitada e inovadora para aquela época. Amém? Amém, glória a Deus. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos? Amém? Amém. Essa é a primeira vírgula, Márcia? É. Beleza. Olha só a pergunta dos fariseus. Por que não andam, né, Porque vamos entender uma situação, meus queridos. Só é apóstolo depois que Jesus Cristo morre. Antes de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, eles não são apóstolos, eles são seguidores. Por isso que os fariseus perguntaram: por que os teus seguidores, os teus discípulos, não conseguem fazer da forma como nós fazemos? O que eles estavam querendo trazer ali para Jesus Cristo, meus queridos, era um questionamento. Questionamento de que aqueles homens não seguiam a tradição judaica da sinagoga. Por quê? Por um motivo simples. Aqueles homens que eram judeus judaizantes, eles queriam que os seguidores, os discípulos de Jesus Cristo, lavassem as mãos antes de comerem. Mas eles não queriam só a lavagem das mãos. Eles queriam que eles fossem religiosos. E a religião, ela mata, o Espírito Santo vivifica.
E diante dessa oportunidade, meus queridos, aqueles judeus judaizantes, eles vão questionar Jesus Cristo, e junto com os escribas, né, e os fariseus, que são fariseus e escribas, eles vão trazer um questionamento a Jesus Cristo, que nos dá o tom que esses homens estavam tendo quanto ao ensino de Jesus Cristo. Amém? Amém, glória a Deus. Mas comem o pão com as mãos por lavar. Amém? Amém. Olha só, o que era que eles estavam falando? Mas esses homens que são seguidores de Jesus Cristo, que eles é uma palavra hebraica que chama talmidim de Jesus Cristo, eles comem com as mãos por lavarem. Meus queridos, é correto hoje lavarmos as mãos? Sim. Naquele tempo era correto? Sim. E por que o Senhor está trazendo essa palavra como se eles estivessem agindo errado? Porque eles não estavam agindo pela asepsia dos alimentos, pela asepsia das mãos, pela limpeza das mãos, pelo lavar das mãos, pelo uma questão de saúde. Não, eles estavam fazendo isso por tradição à sinagoga. Eles receberam esse ensino na sinagoga e eles ficaram fazendo isso achando que seria só necessário lavar as mãos, enquanto Jesus Cristo chega para aqueles discípulos e diz: eu vou lavar os seus pés. E Pedro diz: Senhor, não posso permitir que o Senhor lave meus pés. Aí Jesus diz: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo nesse ministério. Então me dá um banho logo. Pedro era exagerado, era 8 ou 80. E o que é que isso traz para nós, meus queridos? É que Pedro, naquele instante, ele estava sendo legalista. Ele estava sendo fariseu. Ele estava fazendo aquilo que nós encontramos na Bíblia poucas vezes. Que é eles trazendo, os apóstolos trazendo as tradições. Meus queridos, é necessário que quando nós nos aproximamos de Jesus Cristo, nós deixamos de lado as tradições e vamos para a forma correta de fazer as coisas. Amém? Amém, glória a Deus. E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito. Amém? Amém. Olha só, Jesus Cristo citando Isaías, bem profetizou Isaías quando disse a respeito de vocês, hipócritas. O que é hipocrisia, meu querido e minha querida irmã? É quando você diz uma coisa e faz outra. Isso é hipocrisia. Apóstolo, aqui na minha terra é mentira. Um hipócrita é um mentiroso. Só para relembrar. E estes homens, eles são hipócritas. Eles são mentirosos. Eles levantam um falso testemunho. Eles tentam, de toda forma, trazer o problema deles
para Jesus Cristo. Eles tentam, de todas as formas, trazer a idolatria que eles têm para Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, com muita tranquilidade, com muita serenidade, refuta tudo isso. Ele faz com que aquelas pessoas não tenham vez e nem voz ali naquele instante. Amém? Amém, glória a Deus. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amém? Amém. Olha só. Jesus Cristo referindo-se àquele povo. Agora vamos aplicar nos dias de hoje. Jesus Cristo diria: este povo, esse que estão aí dizendo que fazem parte do meu corpo, eles me honram com os lábios. Só com os lábios. Isso é a hipocrisia elevada à quarta potência, meus queridos. Porque essas pessoas, elas não estão honrando Jesus Cristo, não estão honrando a palavra. Quando, apóstolo, hoje as pessoas não têm mais vamos dizer assim, eles não têm mais a oportunidade, eles não usam da oportunidade para honrar a Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. As pessoas acham que o louvor a Deus são lábios que cantam. Sim, quando cantamos, quando uma pessoa com a voz bonita e canta a Bíblia, adora a Deus ali, é maravilhoso. Mas a nossa adoração, meus queridos, elas têm que ser no dia a dia. A adoração, ela tem que ser com as nossas atitudes. Nós somos Jesus na rua. E essa adoração a Jesus Cristo, ela tem que ser de forma equânime, simples e, acima de tudo, correta. Pai apóstolo, então, quer dizer que nós podemos adorar de forma equivocada? Sim. Quando nós achamos que a adoração é música, é louvor. E Deus diz que não. Deus diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Não é cantando, meus queridos. A adoração a Jesus Cristo não é cantoria. Pode ser, mas não é. A adoração, meus queridos, são mãos que se levantam, são pessoas que olham para o próximo com um olhar de amor, olham para o próximo com um olhar de respeito, olham para o próximo com um olhar de restauração, olham para o próximo da forma ética e coerente, da forma correta. Não para extorquir o próximo, mas para ajudá-lo na caminhada diária, ajudá-lo na segunda milha. Meus queridos, caminhar a segunda milha não é fácil. Não é fácil, mas é possível para mim e para você que temos o Espírito Santo vivificando o nosso espírito. Aí nós andamos. Nós nos posicionamos. Nós tomamos oportunidade para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Márcia, esse último é o 7? Ou é o Tem começo do 8? o 8. Certinho. Dê continuidade.
Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Amém? Amém. Olha só, aqueles homens, né, da sinagoga, que é o sumo sacerdote e a família dele, eles honravam a Jesus Cristo, né, mas ensinavam mandamentos de homens. Honravam só com a palavra, mas ensinam até hoje mandamentos de homens. Lá em Israel, meus queridos, ainda existe o culto na sinagoga e no templo. Nós temos uma rádio em Jerusalém, e lá em Jerusalém, de vez em quando, aparece um desavisado lá, dizendo que nós falamos muito sobre esse Yeshua HaMashiach, e a pessoa responde que nós somos Yeshua HaMashiach na rua. Nós somos Jesus na rua. Em hebraico, eu vou até pedir uma pessoa para fazer a tradução de Jesus na rua em hebraico, para nós termos essa palavra. Mas, dessa forma, meus queridos, estes homens, eles não estão sendo edificados pela palavra. E essa é a grande dificuldade, meus queridos, a falta de edificação. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz que em vão vigia a sentinela, se Deus não vigia a edificação. Em vão edificam os construtores, se Deus não edificar a construção. Meus queridos, é preciso que você, que está nos ouvindo nesta manhã, tenha o entendimento sobre aquilo que nós podemos fazer no dia que se chama hoje. Márcia, por favor, faça a leitura do 4 até o 7. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Amém? Amém. Meus queridos, olha só essa situação de Jesus Cristo ali, ele sendo inquirido. Se nós pegarmos lá do versículo 1, nós vamos ver que os fariseus estavam apertando Jesus Cristo com algumas situações que não apertavam, né? Na realidade, eles queriam achar uma situação para subir, né, ao Sinédrio para denunciar Jesus Cristo. Márcia, o 8, nas vírgulas. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Amém? Amém. Olha só. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. O que é que isso significa na prática, meus queridos, no dia de hoje? É que as pessoas, você chega numa, vamos dizer assim, vamos falar comunidade, né, para não atingirmos ninguém. Você chega numa comunidade
e quando chega lá, as pessoas começam, aí eles têm um culto, nós temos encontro, eles têm culto, aí eles começam aquele encontro que eles fazem lá, e aí, então eles têm um ritual, é um hino para Deus Pai, um hino para Deus Filho, um hino para o Espírito Santo. Aí nós temos um hino para preparação do povo para adorar. Aí eles vão adorar com os dízimos e ofertas. Eles não vão adorar, né, ajudando o seu próximo. Vai, apóstolo, mas deixando os dízimos e ofertas não está ajudando o próximo? Sim, está, mas isso tinha que ser no dia a dia, não era naquele momento. Então, nós estamos mostrando aqui a ritualística, como é que acontece de maneira ritual nas igrejas, né? Nas comunidades que nós estamos chegando para elas. Amém? Amém, glória a Deus. Como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Amém? Amém. Olha só. Como lavar, tinha uma forma de lavar os copos na sinagoga. Tinha uma forma de lavar os jarros na sinagoga. Não era de qualquer jeito. E esses homens eram instruídos acerca disso. Aí era apóstolo, sim, eles eram instruídos acerca disso. Agora a pergunta que não quer calar é essa. Para quê? Por quê? Eu tenho visitado muitas igrejas, meus queridos. E chegando nessas igrejas eu fico abismado com tanto de ritual, de dogma, de sofisma que as igrejas estão trazendo para dentro de si. Nós vamos ter alguns momentos em que os nossos pastores e evangelistas eles vão iniciar a transmissão do Jesus na Rua, ou eles vão fazer a gravação, né? Sem eu e a Márcia estarmos juntos. E vocês vão ver a forma correta, a forma ética e coerente que eles fazem as coisas. Né? Por quê? Porque essas pessoas, aqui o Jesus na Rua, meus queridos, ele não é engessado. Pelo contrário, nós não temos ritual. Nós temos, se você observar, de dias em dias nós estamos mudando a forma como a irmã Márcia, ela faz a abertura. Por quê? Porque nós não temos uma forma engessada, meus queridos. Nós não somos, vamos dizer assim, legalistas. Não. Nós somos aqueles a quem Deus libertou. E verdadeiramente nós somos livres. Nós fomos criados pelo grande amor de Deus, porque Cristo nos resgatou do tremendal de lama que vivíamos para o reino do Filho do amor de Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este instante, por esta oportunidade, Senhor, pela tua palavra revelada em nossos corações, pela tua direção, pelo teu conforto, pelo teu consolo, para que sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus, como nós estamos verificando neste Café com Jesus. Pai, dá-nos a tua direção, Senhor. Traz à existência na vida dos meus irmãos esta oportunidade, este momento de cura, este momento de paz, este momento de fraternidade, esse momento de direção, esse momento de conforto, esse momento de consolo, que cada um seja consolado
na sua essência, para que cada um seja restaurado na sua casa, na sua comunidade, enfim. Márcia, nós ainda temos uma parte do versículo 8? Não. Perfeito. Eu quero que eu vou agora fazer como eu vou fazer, já estou encerrando e eu quero que você leia a última parte do versículo 8 para você ter a última palavra de encerramento. Como Pai, eu te lavar agradeço, Senhor, por esse momento. Pai, eu te agradeço, Senhor, neste momento, pela vida dos meus irmãos que estão ao redor do mundo, que estão ouvindo esta palavra, Senhor, que vão ouvir esta palavra que a Márcia vai trazer agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Márcia. Amém, glória a Deus. Como lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia.